Olá, sou Ivan Santana e estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos neste momento para a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 18, diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nós estamos diante de uma história que fala acerca do filho pródigo. Considero a história do filho pródigo como até mesmo a história da mulher do sangue, como também o paralítico do tanque de Betesda, como clássicos da Bíblia que são ministrados até hoje nos dias presentes. E haja visto que, mesmo que essa passagem foi tantas vezes, milhares de vezes ministradas, nós compreendemos e entendemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento dados através do Divino Espírito Santo de Deus, pois a cada vez que é ministrada, Deus sempre nos traz à tona, nos traz a revelação de uma nova lição. E neste momento eu peço para que você tenha atenção sobre as atitudes e consequências do filho pródigo. Quando nós entramos na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 15, que relata a história do filho pródigo, nós vamos lá para o verso 12, que a Bíblia diz que ele era moço, porém precipitado e sem experiência. Quando nós falamos de juventude, haja visto que a nossa juventude de hoje, em tempos odiernos, estão tomando ações e caminhos precipitadamente errados. Foi a mesma coisa que esse jovem acabou fazendo, tomando uma atitude tão precipitada que havia requerido do teu pai a sua herança. Ainda assim, após ter recebido a sua herança, passado alguns dias, saiu da casa do seu pai e partiu para uma terra longínqua. E quando eu falo de longínqua, era uma terra bem distante da casa de seu pai. Quando nós trazemos essa pequena passagem do verso 12, nós passamos a observar que quando nós recebemos uma bênção e tomamos ações precipitadas, sem procurar buscar o conselho de Deus, sem procurar buscar a direção de Deus, sem procurar buscar até mesmo uma palavra de Deus para nós definirmos qual caminho devemos trilhar, corremos um grande risco de nós denegrirmos na nossa caminhada. Haja visto que na história, quando nós acabamos de ler no verso 18, que ele havia caído em si, e nós vamos entrar logo nessa passagem, nós vamos chegar num ponto em que as escolhas é o que vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. As escolhas que nós fazemos hoje é o que vai determinar a nossa alegria ou o nosso choro amanhã. No entanto, peço que você preste atenção nesta palavra que estamos ministrando para você. Quando nós olhamos para o verso 13, onde ele havia se afastado da casa do pai, nós vemos a partir dali um afastamento daquele que era o seu provedor, um afastamento daquele que era o seu protetor, um afastamento daquele que tinha sempre a mão estendida para poder socorrê-lo na hora que mais precisava. Comparando o pai do filho pródigo, nós trazemos a alusão divina, a alusão de Deus. E o filho pródigo pode representar tanto a mim como a você que nos ouve neste momento. Quando nós olhamos atitudes semelhantes como a de Sansão, que abusou da sua força, brincou com o inimigo e pecou, nós vemos as ações precipitadas, porque Sansão também era jovem. Mas, ainda assim, não importando tanto com a idade, nós podemos trazer até mesmo Elimeleque. Elimeleque já tinha uma certa idade, era casado, tinha filhos, mas Elimeleque talvez havia perdido a essência do que era buscar primeiramente o conselho de Deus. Elimeleque vivia em Betel, chamada como Casa do Pão. Mas no momento em que a fome chegou na cidade de Betel, Elimeleque tomou uma atitude precipitada, levando toda a sua família, mulher e filhos, para uma cidade pagã chamada Moabe. E lá, Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando simplesmente Noemi sozinha. Mas haja visto que Elimeleque e seus filhos pagaram alto preço por uma escolha errada. Noemi também acabou pagando o preço porque acabou ficando sozinha, sem família. Mas Noemi ainda alcançou a misericórdia de Deus, porque foi uma escolha não feita por ela, mas sim pelo seu esposo. E Deus usou de misericórdia e deixou Ruth para poder seguir caminho com Noemi
retornando para a casa do pão. E haja visto que Noemi, ainda velha, que ainda mudou seu nome para Mara, que significa amarga, ela experimentou ainda um pouco a doçura da bênção de Deus sobre a tua vida. Quando nós olhamos para Saul, Saul também era jovem, mas Saul ele abusou do poder como rei, perdeu a presença de Deus, era atormentado por espíritos e desobedeceu a Deus e deparou-se com a morte. É interessante nós analisarmos a seriedade e a gravidade que pode ser as consequências das nossas escolhas. Mas Deus ele havia orientado um homem chamado Abraão. No livro de Gênesis, no capítulo 17, verso 1, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Mas nós olhando para a história de Abraão, logo eu volto a falar na história do filho pródigo, mas tudo se encaixa exatamente dentro dessa história. Abraão havia ouvido a voz do Deus desconhecido. Abraão era filho de Terá, um fabricante de deuses, mas ouvindo a voz do Deus desconhecido, olha, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. É interessante que Abraão não hesitou-se em obedecer a voz do desconhecido. Haja visto que muitos, oh meu Deus do céu, haja visto que muitos no dia de hoje já perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Agora eu faço uma pausa para perguntar para você, em qual parte você está da sua jornada? Será que você está bem distante de Deus? Será que você está mais ou menos afastado de Deus? Ou será que você ainda está ajoelhado nos pés de Jesus? Só você e Deus sabe. Só você é que pode responder essa pergunta. Quando nós vemos a história de Abraão que ouviu a voz do desconhecido, Abraão ele simplesmente saiu do meio da tua parentela e assim foi, seguiu o seu caminho, sempre na direção de Deus. Mas eu quero voltar para a história do filho pródigo, para que você possa compreender, fazendo esse paralelo de escolhas. Quando nós olhamos voltando para a história do filho pródigo que havia recebido a sua herança, recebeu a bênção de teu pai. O verso 14 do livro de Lucas, no capítulo 15, diz que ele gastou tudo que tinha. Isso mostra que ele estava iludido com o mundo. O mundo pode te mostrar uma vitrine de prazeres. O mundo pode te mostrar apenas um pano de fundo, apenas para atrair os desejos da tua carne. Mas se você não tiver a sensibilidade do Espírito Santo, o discernimento de Deus sobre a tua vida, você corre um grande risco de perder tudo aquilo que Deus te deu. Quando nós entramos no verso 15, o jovem que havia perdido tudo procurou ajuda, e haja visto que as pessoas daquela cidade longínqua não ajudaram, simplesmente o mandaram a conviver em meio aos porcos. Não pense você que o quanto mais você afasta de Deus, quando você estiver talvez num momento de necessidade, talvez vivendo uma miséria até mesmo financeira e espiritual, talvez você possa deparar com pessoas que um dia assentou-se à mesa com você, e não se decepcione com isso. Pessoas que assentou-se à mesa com você, desfrutou dos momentos em que você estava por cima da carne seca. Não pense você que quando você estiver na miséria, essas pessoas que assentaram à mesa com você vão te estender a mão, pois essas mesmas pessoas que um dia sentou-se à mesma mesa com você, se divertiu, sorriu, se alegrou-se em pequenos momentos de prazeres. Quando chegar a madrugada escura na tua vida, essas pessoas vão se afastar de você. No entanto, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão acravados para que não possa te ouvir, nem as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus também disse: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas Deus nos acrescentará. E haja visto que nós tomamos atitudes tão erradas em nossas vidas, que por muitas das vezes, quando nós vivemos a nossa miséria em nossa vida,
os nossos momentos de miséria, os nossos momentos de reveses, os nossos momentos de batalhas, momentos de lutas. Haja visto que nós queremos sempre achar um culpado e por muitas das vezes queremos sempre colocar a culpa naquele que sempre quis nos ajudar, que é o nosso Senhor, nosso Deus. E paramos de pensar, deixamos de analisar a nós mesmos, porque a Bíblia diz: analise-se, pois, um homem a si mesmo, para poder enfatizar em nossas vidas que as nossas vivências dessas misérias são reflexos e consequências das escolhas que nós fizemos lá atrás. E você? O que você definiu em sua vida? Será que você tem ciência do que você está vivendo hoje é exatamente as consequências da tua escolha? Tudo foi um processo na vida desse jovem. Ele estava na casa do pai, tinha trabalho, havia comida em abundância na sua casa, havia água, havia vinho que simboliza alegria, e ainda assim havia sempre a presença do seu pai na sua casa. Será que por algum momento você pediu tanto a Deus, Deus te abençoou, e você simplesmente resolveu abandonar a casa do pai, se afastou-se por uma terra longínqua e hoje você está vivendo momentos terríveis, difíceis, batalhas que você não consegue entender? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós entramos no verso 17 da história do livro de Lucas, no capítulo 15, nós vemos que o jovem caiu em si. Enxergando a sua realidade, lembrou-se da casa, lembrou-se da abundância da casa de seu pai. Oh, Rabadácia, Labai. Aramantou imam de calavassuriam de quilividácia. Está no momento de você começar a cair em si, começar a enxergar a tua realidade. Está na hora de você largar a comida dos porcos que lançaram para você. Está na hora de você retomar o caminho o qual você havia deixado. Está na hora de você tomar uma atitude para que Deus venha mudar a tua história. Quando nós entramos no verso 18 do livro de Lucas, do capítulo 15, o jovem fez uma breve oração, se levantou e retornou para a casa de seu pai. O jovem, primeira atitude, falou com Deus. Segunda atitude, saiu da inércia, levantou-se. Terceira atitude do jovem, levantou-se, mas não ficou parado. Ele retornou para a casa do pai. O que eu quero dizer para você nessa história, mais como uma reflexão para que você possa analisar as escolhas que você tem feito em todos os âmbitos da sua vida, consequências que você está sofrendo por conta das escolhas que você fez. Está na hora de você voltar a falar com aquele que realmente quer te ouvir. Está na hora de você sair da zona de conforto, sair da inércia e se levantar. Está na hora de você criar forças após se levantar e seguir em frente, voltando a caminhar com Deus, voltando a andar na presença do Senhor. E agora eu quero voltar na história de Abraão para poder finalizar. Quando Abraão tomou a atitude de ouvir a voz do desconhecido, todos conhecem a história. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de nações. E haja visto que para Abraão seria literalmente impossível, porque Sara, sua esposa, era estéril e sabia que Sara não poderia lhe dar filhos. A diferença de Abraão com o filho pródigo é que Abraão saiu da casa do seu pai porque adorava outros deuses e não ao Deus Altíssimo ao qual nós servimos. Abraão teve a sensibilidade de obedecer à voz do desconhecido e só veio conhecer a Deus na sua trajetória. E haja visto que quando nós olhamos para a história de Abraão, no momento em que eles pararam na terra de Sodoma e Gomorra, em que os pastores de Ló estavam brigando, e Abraão deu para Ló a oportunidade de escolha. E haja visto que Ló, olhando para as terras de Sodoma, uma terra aos seus olhos muito bonita, muita pastagem, muito verde, e olhando para o outro lado, uma terra totalmente árida e deserta, Ló, acometido pela ganância. Oh, meu Deus do céu, Deus está falando com alguém neste momento. Ló, acometido pela ganância, tendo a oportunidade de escolha, porque o chamado era para Abraão, não era para Ló.
mas Ló resolveu pegar carona na caravana de Abraão. Ló, obviamente, escolheu as pastagens de Sodoma e Gomorra. Nem sequer se preocupou com seu tio Abraão, mas assim Ló fez. Escolheu a terra de Sodoma e Gomorra, e Ló seguiu teu caminho e Abraão pelo deserto. E haja visto que Deus cuidou de Abraão no deserto, e Ló acabou até mesmo vendo a fúria de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Mas haja visto que Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra depois de uma conversa que Abraão teve com Deus. E haja visto que quando Ló saiu da terra de Sodoma e Gomorra, ainda assim teve perdas, perdeu a sua esposa. As consequências de uma escolha precipitada. Sempre haverá perdas, sempre haverá choro, sempre haverá frustração. Então eu peço para que você possa refletir nessa palavra de hoje. Pense bem antes de tomar qualquer decisão. Analise bem sobre os prós e os contras das decisões que você tomar. Peça sempre a Deus, através de oração, que te dê sabedoria para poder saber decidir na hora certa. Saber dizer sim, também saber dizer não. Saber prosseguir, também saber retroceder. Então pense nisso. Vamos orar. Bendito Deus, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença. Peço a Ti, ó Deus, que através dessa palavra, que o Senhor venha, meu Pai amado, abrir, meu Deus, a mente, meu Pai amado, dos Teus filhos, para que possam compreender, meu Pai amado, a seriedade das escolhas que podem ser acometidas através das consequências. Pai querido, que nós almejamos, ó Deus, através dessa palavra, que não somente elas, mas eu também, meu Pai, possa sempre receber de Ti a Tua direção para tomar as decisões certas. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, as famílias, a este homem, a esta mulher, Senhor. Que o Senhor venha mudar a história, mudar, meu Pai amado, a situação que essa pessoa está vivendo. Que ela possa experimentar, ó Deus amado, uma dose do Teu milagre. Que ela possa experimentar, ó Deus, a doce bênção das Tuas providências. Que elas possam, meu Pai amado, presenciar, meu Pai, a doce presença do Teu Espírito Santo. Pai querido, visita os Teus filhos. Abençoe, ó Deus, cada um deles. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.